A paz do Senhor Jesus, mais uma vez chegamos para adorar ao Senhor. Salmo de número 107, verso 1 diz: Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um convite especial para você. Olha, em setembro agora, nós faremos 36 anos de Igreja do Nazareno Ebenezer. E você é o nosso convidado para estar no culto presencial, no culto de Santa Ceia. Em setembro, todos os dias de setembro, ou no mês de setembro, teremos um pregador. E nesse primeiro, teremos o pastor Fernando César, superintendente do nosso distrito, comemorando junto conosco o nosso 36º aniversário da Igreja do Nazareno Ebenezer. Você sabia que aqui era um cinema? E foi o primeiro cinema da igreja, ou o primeiro cinema de Campinas a se transformar em igreja? Foi aqui. Graças a Deus, o Senhor utilizou da vida do pastor Aguiar, que passando por aqui, ao ver um trabalho com crianças, que hoje é o ANA, passou por aqui, essa rua ainda era mão de ida e vinda, e no retorno ele parou para ver esse prédio que estava alugando ou vendendo, e tivemos o privilégio de comprar, e louvado seja o nome do Senhor, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que nós cremos. Olha, também você pode se inscrever no nosso canal, dar um joinha, tocar o sininho para receber novas notificações e depois enviar esta mensagem ou este culto para mais 3 ou 5 pessoas, em nome do Senhor. Vamos orar e em seguida vamos louvar a esse Deus que é grande e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, obrigado pelo privilégio. Estaremos completando 36 anos de existência como Igreja do Nazareno Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor nos ajudou de tal maneira que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ó Deus, fala ao nosso coração. Queremos entender os teus caminhos, os teus propósitos e, ó Deus, seguir tudo aquilo que o Senhor nos orientar. Que a nossa vida possa estar debaixo da direção do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém e graças a Deus. Convido você a adorar e a louvar ao Senhor com a sua voz agora. Vamos cantar e louvar ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos junto. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque, por sua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és
Estamos estudando o livro de Salmo e pela manhã o Salmo de número 106, falando das suas misericórdias. E esse tem o título, Salmo de número 107, Deus salva de todas as tribulações. Ele não é um salmo pequeno, é um salmo de 43 versículos. E eu quero ler alguns deles com você nessa hora. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Veja só como Deus salva de todas as tribulações. Já lemos o primeiro versículo na abertura do nosso culto, mas agora quero ler com você o verso de número 6, 13, 19 e 28. Olha só o que diz o 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso de número 13. E então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso de número 19. E então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso de número 28. E então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Olha só que esses versículos se repetem nesse Salmo de número 107. E agora eu quero ler mais 4 versículos que também se repetem nesse Salmo. O primeiro deles é o verso de número 8, que diz assim: que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Olha agora o verso de número 15, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 21, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso de número 31, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nesta hora, que a Tua palavra penetre no nosso coração. Senhor, queremos ouvir a Tua voz e entender, ó Deus, o que o Senhor quer falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo de número 107 é fruto de lições aprendidas, mas não de pessoas inexperientes, que ainda não conheciam o Senhor. Ao contrário, trata-se de lições aprendidas pela exposição da palavra do Senhor e pela experiência de se ver abatido pela maldade dos outros homens, pelas intempéries da natureza e pela desobediência aos ensinos de Deus. Então, aqui eles, ao se ver nessa condição, então aprendem lições especiais de como Deus poupou e libertou da morte e os deu um livramento especial. Quando olhamos para o verso já de número 1 e 2, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, que Ele os resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente
e do ocidente, do norte e do sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Veja que aqui são lições aprendidas pelos redimidos por causa de situações. O Senhor resgatou da mão do inimigo, diz o texto. Eles andaram errantes pelo deserto, famintos e sedentos, e desfalecia a alma. Mas aí o Senhor demonstrou a sua misericórdia e a sua bondade, a sua misericórdia que dura para sempre, e a bondade de Deus que é presente. E aqui nesse texto nós vamos aprender a palavra, através da palavra do Senhor, que o Senhor é aquele que, em primeiro lugar, conduz o seu povo em segurança. Do verso de número 4 até o verso de número 9, diz que eles andaram errantes pelo deserto, em lugares áridos, famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. Então vem o versículo que nós lemos, que diz: e então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Talvez você esteja nessa situação. Você é um daqueles que está vivendo momentos de deserto, momento de estar sedento, momento em que a sua alma está desfalecendo. Mas hoje é um dia especial em que você pode clamar ao Senhor e Ele pode livrar de todas as suas tribulações. É assim que Deus faz. Quando olhamos para esse salmo, nós encontramos que eles vagueavam pelo deserto, por um caminho ermo, sem encontrar uma cidade de habitação. E o resultado disso é que estavam famintos e desfalecia neles a alma, mas o Senhor os guiou. O verso de número 7 diz: conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. O Senhor é aquele que, na hora mais difícil, mais angustiante da nossa vida, da nossa caminhada aqui pela terra, é Ele quem nos encaminha, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva, é Ele que coloca a direção e, de novo, nos dá a oportunidade para o crescimento, para uma nova vida, para um novo tempo. E veja que eles deem graças ao Senhor pela sua bondade, verso de número 8, o qual nós lemos, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 9 diz: pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. A primeira lição é que os remidos tiveram foi que Deus guia o seu povo até um destino seguro. Por mais que eu e você venhamos a passar por momentos difíceis na nossa vida, o Senhor nos guia para o caminho seguro em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Primeira lição aprendida aqui é que o Senhor nos conduz para o destino seguro. Não só aqui na terra, mas quando tudo isso acabar, temos do céu, ou temos de Deus, um edifício, não feito por mãos humanas, mas eterna lá no céu. O Senhor nos guia em um destino seguro aqui, mas ainda mais quando chegar a nossa hora, quando então o final chegar. Na verdade, para mim e para você, pode ser o começo da eternidade em nome do Senhor. Segunda lição é que os redimidos aprendem é que Deus livra o seu povo da opressão.
O verso de número 10 até o verso de número 16 vai falar desta opressão em que o povo estava passando. Veja só, alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos, e esses caíram e não houve quem os socorresse. A segunda lição que nós encontramos aqui é que os redimidos, eles podem experimentar o livramento da opressão que Deus vem nos dar. E a opressão é diferente. A opressão é aquela pressão que o maligno faz, tentando tomar o controle da nossa vida e da nossa história. E muitas vezes essa opressão chega por causa do erro, da falha, do pecado. O Salmo de número 32, nós encontramos o salmista Davi nessa condição, dizendo: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O que o salmista está dizendo nesse salmo é justamente esta opressão em que ele estava sentindo. E agora, no salmo de número 107, nós encontramos que o servo do Senhor pode encontrar livramento da opressão, que muitas vezes vem por causa da falha, do erro, do pecado. Veja que aqui está colocando sombras de morte nas trevas, presos em aflições e em correntes de ferro, por terem rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos e esses caíram e não houve quem os socorresse. E aí vem o verso de novo. E então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações. Hoje é tempo, talvez, de você clamar ao Senhor. Talvez você está vivendo oprimido, você errou, pecou, não fez aquilo que a palavra de Deus ensinou a você e por causa disso você está colhendo nesta hora justamente a opressão causada pelo pecado. Mas o verso de número 14 diz assim: tirou-os das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes dos que o prendiam. E agora que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por sua misericórdia para com os filhos dos homens. Talvez seja essa a sua condição. Você está oprimido nesta hora, mas o Senhor está pronto para entrar com providência e tirar toda a opressão da sua vida, da sua casa, da sua família, desde que você clame ao Senhor. E então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Deus quer e pode livrar você das suas tribulações. Ele é poderoso para fazer um milagre sobre a sua vida, sobre a sua casa e tirar toda a opressão, seja ela qual for. Nesta hora, Deus tem o poder de resgatar você, tem o poder de resgatar a tua casa, a tua família, tem o poder de tirar dessa condição em nome do Senhor Jesus. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clama ao Senhor, e clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Qual é a sua tribulação nesta hora?
Qual é a opressão que você está passando nesse instante? Veja que o verso 16 diz assim: pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Seja o que for que esteja te prendendo, hoje o Senhor traz livramento à sua vida. Hoje o Senhor se revela através dessa mensagem ao seu coração para tirar você desta condição, em nome do Senhor Jesus, e te dar liberdade, tirar todas as trancas, derrubar todas as portas que têm fechado sua vida, sua alma, sua história. Ele é poderoso para fazer um milagre em nome do Senhor Jesus. A terceira lição que nós encontramos está do verso de número 17 até o verso de número 22. Veja que agora Deus protege o seu povo da própria tolice. Quando olhamos para esses versos, nós vemos que o próprio povo de Deus muitas vezes vive como um insensato, como um tolo. Olha o que diz o verso de número 17. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Os insensatos estão dizendo aqui, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Veja só que eles tiveram até repugnância em comer. As dores eram presentes e veja que a situação era terrível. Mas então, verso 20 diz assim, ou melhor, verso de número 19, e então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Veja que essa terceira lição que nós aprendemos nesse texto. E esta lição em especial é que o Senhor nos livra da nossa própria tolice. Muitas vezes agimos de forma insensata e procuramos ou andamos no caminho da transgressão, como diz o verso de número 17. E por causa das nossas próprias iniquidades, como diz o texto, somos afligidos. Mas o Senhor é capaz de nos livrar. E se você talvez, de uma maneira insensata, seguiu o caminho que não devia, trilhou o caminho que não era o certo, fez aquilo que não agrada ao Senhor, deu um passo fora da vontade de Deus, hoje, se você clamar ao Senhor, como diz o verso de número 19, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Veja que o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, o texto nos revela que enviou a palavra e sarou, e livrou. E hoje o Senhor quer sarar, livrar. Talvez você está vivendo uma situação em que há tempos você não come, não almoça, não janta. A angústia abateu o seu coração de tal maneira que você não sente nem paladar, nem prazer na comida. E não é Covid, é angústia de alma. É a alma completamente atribulada pela insensatez. Talvez, numa medida insensata, você saiu de casa, abandonou os filhos. Numa medida insensata, talvez você permeou o caminho das trevas.
Talvez de uma maneira insensata você saiu do trabalho, discutiu, brigou, largou, abandonou. De uma maneira insensata você largou a faculdade. De uma maneira insensata você, desculpe a expressão, meteu o pé na jaca. Conhece essa expressão? De uma maneira insensata, ou seja, fez o que não devia. E ao fazer o que não devia, você tem sido afligido por isso. De tal maneira que a sua alma está em angústia. Mas aí o verso 19 diz: e clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou. Enviou-lhes sua palavra, e os sarou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Nesta hora, a palavra de Deus chega a você, porque Ele tem o desejo, em especial, de livrar você daquilo que é mortal. Talvez a sua própria tolice está produzindo o mal, mas o Senhor te livra. Abra o teu coração, clame a Ele, e Ele irá lhe responder, lhe dar a direção, te livrar e te salvar, te curar em nome de Jesus. Quarta lição especial que nós encontramos aqui está no verso de número 18 até o verso de número 32, onde nós encontramos que Deus guarda o seu povo diante da morte. Quando nós olhamos para o verso 18, está dizendo que abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Veja que o verso 22 diz que ofereçam sacrifício de ações de graça e proclame com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, e os que fazem comércio na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus e desceram até o abismo. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Essa é a expressão. Andaram e cambalearam como bêbados, e nada adiantou a sua habilidade. Veja que, mesmo tendo habilidade, nada adiantou. Eles estão caminhando diante da situação de morte, mas o Senhor, Ele tem o poder de livrar. E entra o verso de número 28 dizendo: e então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. É assim que Deus faz. O Senhor é aquele que guarda os seus redimidos quando está vivendo em vales de sombra e de morte. Ele é aquele que entra com providência. Os navios aqui está dizendo que estão trabalhando na vastidão das águas. Mesmo assim, o Senhor os livra, os guarda, os protege da morte. E depois de citar 4 libertações, o salmista faz uma lista, uma série de ações benéficas do Senhor para redimir o seu povo das suas tribulações. E é impressionante que nós encontramos
a partir do verso de número 33 até o verso de número 42, uma lista de coisas que o Senhor faz justamente para beneficiar o seu povo redimido. Nessa hora, talvez você esteja vivendo em angústia. Angústia, talvez porque a opressão pelo pecado, ou ainda pela tolice cometida, pelo erro, ou ainda Deus está guiando você em um destino seguro em meio a toda essa turbulência e que nós brasileiros passamos nesses dias. Na política, na saúde, na economia. Tudo isso talvez provoque uma angústia na sua alma, mas Deus é quem me leva e te leva a um destino seguro. O Senhor é capaz, e eu vou concluir aqui com os versos de número 33 em diante, que diz assim: Deus transformou rios em desertos, mananciais em terra seca, fez da terra frutífera um deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água, a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos, plantaram vinhas, tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas os tolos, os ímpios, têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Louvado seja o nome dele. Nesta hora, olha, seja qual for a angústia que você estiver passando, Ele é poderoso para livrar das tribulações. Ele envia esta palavra, como diz o verso de número 20, enviou-lhes sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. O Senhor quer te livrar do que é mortal. O pecado é mortal. Te conduz a estar afastado de Deus. Mas Ele te livra nesta hora. E Ele tem o poder para fazer isso. Fechando com o tema baseado nos 4 versículos. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Que você, como diz o verso 31, dê graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não sei, ó Deus, como está a aflição do coração do teu servo, da tua serva que está ouvindo esta palavra. Mas nesta hora, em nome de Jesus, entra, ó Deus, com a tua mão poderosa, livra e salva. Se, ó Deus, está vivendo momentos de opressão, de angústia, repreendemos toda a força de Satanás. E se essa opressão, essa angústia é por causa do pecado cometido, livra
perdoa, restaura, em nome do Senhor Jesus. Pai, se está sofrendo porque teve uma atitude tola, na hora do nervosismo, Senhor, ouve a oração do teu servo, da tua serva, e faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e graças a Deus. Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que nós temos. E você é convidado a adorar ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. O dízimo é o ato de fidelidade para com Deus. Deus nos dá, Deus me dá e Deus te dá 100%. E espera que você seja e eu seja fiel a Ele com 10%. E Ele coloca na nossa mão para demonstrar que Ele é dono de tudo e que você é fiel a Ele e que devolve aquilo que não é seu. As contas da igreja estão aparecendo no seu vídeo. O Pix é 19983490033. Você pode fazer a transferência agora mesmo. Seja pela sua conta, ou pela conta bancária, ou pelo Pix, faça a transferência. Ou você é convidado a ofertar ao Senhor. E a oferta é uma atitude de gratidão. Você é agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito? Quero convidar você a pegar aí o seu dízimo, a sua oferta, e antes de fazer qualquer coisa de transferência, orarmos e agradecermos a Deus. Pai, obrigado pela fidelidade e por podermos adorar ao Senhor com aquilo que temos. Abençoa com toda a sorte de bênção. Dá sabedoria na administração. Que, ó Deus, tua igreja possa usar da melhor forma possível esse dízimo, essa oferta. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem.
damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então cante, vem me incendiar. Então vem incendiar meu coração, ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem Incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. E a Ele toda a honra, toda a glória. Te damos Honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar e falar com Deus. É tão bom podermos falar com o nosso Deus. Acabamos de ouvir a mensagem do Salmo de número 107. E o versículo especial é o seguinte: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Qual tem sido a sua tribulação nesta hora? Se você clamar, invoca-me e te responderei, diz o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, diz a palavra de Deus. Vai sarar a nossa terra, e a nossa terra precisa de cura. Você está pronto para clamar ao Senhor? Coloque sua vida ou a vida daquele que está necessitado, talvez de uma cura física, uma restauração familiar. É hora de clamarmos. Vamos juntos? Senhor, em nome de Jesus, coloca a sua mão poderosa sobre a vida do teu servo, da tua serva. Ó Senhor Jesus, clamamos a Ti, porque como nós ouvimos agora mesmo, que o Senhor tem o poder de livrar. Cantávamos tempos atrás, quem pode livrar como o Senhor? Ninguém, só o Senhor pode livrar. Só o Senhor pode livrar de todas as tribulações, sejam elas na área física, aquele que está enfermo agora, cura e sara em nome de Jesus. Seja na área emocional, esse que está passando problemas nas suas emoções por uma série de fatores, cura, Pai, em nome de Jesus. Se a tribulação é na área financeira, ó Deus de providência, abre as janelas dos céus e derrama a bênção sem medida. Se ainda a tribulação está na área dos relacionamentos, em nome de Jesus, que haja perdão, restauração. Senhor, também clamo a Ti. Se a tribulação é na área financeira, prepara, ó Deus, para o Teu servo, a Tua serva, um trabalho, um sustento. Prepara, ó Deus, uma negociação que venha abençoar o Teu servo, a Tua serva, com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Quero convidar você
a estar conosco no próximo domingo, no 36º aniversário da Igreja do Nazareno Ebenezer. Aqui era um cinema antigamente. E o tema desse 36º aniversário é: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você é o nosso convidado. Vem estar conosco. O pastor Fernando será o primeiro pregador que trará a mensagem ao nosso coração nesse mês de aniversário. E onde abundou o pecado, possa superabundar a graça de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos receber a bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.